Olha, nós sempre discutimos números, e números não dá para você ficar duvidando, pelo menos. Vamos lá. Muitas vezes a gente vê aí uma enxurrada de agressões e acusações, denúncias e mais denúncias, disso e daquilo, do que é, do que pode ser, do que se acha que é, do que se quer que seja e do que não é, contra principalmente administrações municipais, que é aquele universo menor, onde as pessoas estão mais próximas e os críticos e também aqueles defensores estão muito próximos, muitos até são amigos e que se transformam em inimigos. Especificamente Balneário Camboriú, Camboriú e Itajaí, aqui no litoral norte de Santa Catarina, isso é acentuado. Como são governos reeleitos, na atual circunstância, lembramos da última campanha, a da reeleição em 2012. Em Itajaí, Jandir Bellini viveu sob intenso fogo da artilharia opositora, PT principalmente, tentando transformar o seu governo no suprassumo das malfeitorias. O resultado da eleição mostrou o contrário. Apesar de tudo que se disse e se fez, o eleitor entendeu diferente. Jandir deu uma solene surra de votos nos seus opositores. Levou 63.900 votos contra 19.600 de Deodato Casas e 18.500 de Nicolas Reis. Em Camboriú, fatores semelhantes ocorreram. Bombardeio literal sobre Luísa Coppe Matias o tempo inteiro do primeiro mandato. Coisa grossa e coisa fina. Acharam que, desentocando Edinho, o ex-prefeito e mentor de Luzia, como uma figura de grande injustiçado, isso resolveria. Não resolveu. Também ali o entendimento do eleitorado foi diferente. As críticas, os malfeitos denunciados, tudo aquilo que se disse contra ela não resolveu nada. Aliás, o efeito foi inverso, igual Itajaí. Ela levou 16.600 votos, falando aqui em números redondos. Edinho levou a metade, 8.300, e Aldo Bastos levou 4.581, tendo o Claudinei Loz, ex-vereador, lançado pelo PMDB, partido teoricamente forte, levou 819 votos. Em Balneário Camboriú, a mesma coisa. O prefeito Periquito sofreu todos os tipos de pressões, desde processos de tentativas de cassação, acusações, denúncias administrativas e políticas, tentando engessar sua gestão. Até certo ponto, conseguiram deixar o prefeito acuado e premido com tantas defesas necessárias perante a justiça comum e a justiça eleitoral. Mas ele superou todos os obstáculos. Mas, via imprensa, buscou-se depois insistir em denúncias de todos os tipos durante o mandato inteiro. Isso continua até hoje, aliás, tanto em Camboriú e Itajaí como em Balneário Camboriú. E aí, novamente, se repetiu o fenômeno. O povo entendeu de outro jeito. Resultado da eleição, Periquito, 39.139 votos, Rubens Espernal, 22.224. É interessante observar o seguinte, o detalhe de Balneário Camboriú é que as candidaturas de oposição tinham, teoricamente, dois gigantes tucanos, eleitoralmente falando. O prefeito anterior, que se pretendia o rei da aprovação popular no seu tempo, 80% falavam, não era isso tudo, mas é o que diziam, e o campeão de votos do partido, o Fabrício de Oliveira, vereador mais votado em 2 eleições, candidato a deputado federal mais votado da cidade em 2 eleições, embora não tenha sido eleito, mas nada disso resolveu também. Outras análises necessárias. O fenômeno ocorreu também em Criciúma. Lá na primeira eleição, aquela eleição normal, a convencional, Clésio Salvaro, do PSDB, deu uma solene surra de votos nas oposições, mas foi brecado pela Justiça Eleitoral, por processos que atingiram sua legalidade como candidato. Houve uma nova eleição, mas o resultado não mudou, até piorou para os adversários. Pelo contrário, foi ainda mais contundente. Elegeu-se o indicado de Salvaro, Márcio Búrigo, que levou mais de 76 mil votos contra 12 mil de Ronaldo Benedetti, deputado federal do partido, e André Brezola levou 10.800, ele que é do PT. Interessante em Criciúma é que o candidato do PSDB na primeira eleição, a normal, foi a vereadora
Romana Remor, que obteve 21.400 votos. Ela levou quase o dobro da votação do deputado federal Ronaldo Benedetti. Aqui que a Romana Remor era, inclusive, debutante no PMDB. Ela saiu de um partido para ir para o PMDB. Ou seja, era tida como intrusa até e levou o dobro dos votos do deputado federal autêntico, bom sujeito até, grande cidadão, Ronaldo Benedetti. Mas não deu ali. Não chegou. De nada valeram, na primeira e na segunda eleição, as pesadíssimas críticas contra Clésio Salvaro, denúncias cabeludíssimas pela imprensa e durante todo o seu mandato. E vamos a outro exemplo de que o eleitor não está nem aí para esse tipo de papo. Se não se aprender com isso, não se aprende mais com nada. Em Lages, na eleição de 2008, então senador Raimundo Colombo, aliado a Paulo Duarte, seu antecessor, os dois principais líderes políticos da cidade, mais o deputado federal Fernando Coruja, digamos assim, uma terceira força também poderosa, que foi candidato a prefeito com toda a força de uma coligação poderosíssima, teoricamente falando. O que aconteceu? Sofreram a derrota das mais emblemáticas e significativas de Santa Catarina. Renato Nunes de Oliveira, o Renatinho, levou 42.600 votos, e o Coruja, o Fernando Agostini, 38.336. A vitória, a diferença não foi tanta, foi 4.000 votos, mas ela foi significativa porque se tratava das principais forças políticas locais e das principais forças políticas do Estado, que estavam lá jogadas na campanha por Coruja. Por essas e outras, qualquer análise mais séria precisa passar pela avaliação de números e de ações. Não adianta só falatório, não adianta teses e antíteses. Fica difícil compreender a insistência burra das críticas pelas críticas, a repetição de erros primários, condenados por qualquer analista de alcance modesto. Ficar malhando o tempo inteiro, a gente sabe, quem trabalha com isso sabe, é absolutamente contraproducente. E é muito fácil virar o veneno contra o feiticeiro. O eleitor não dá bola para isso. As críticas circulam e têm efeito apenas sobre os que já são contra, ou sempre foram contra. Porque também, ao final de tanto atacar, criticar, enxovalhar, acabam esquecendo ou deixando em segundo plano a demonstração de suas próprias virtudes, planos e intenções. Resumindo, com perdão da má palavra, burrice entranhada.